Boa tarde. Antes de mais, e no seguimento daquilo tudo que eu ouvi aqui falar, onde já dancei com o Nuno Delgado e com o Celso, já me comovi com o Johnson e com o Bento, mas também já me ri com o Nilton. Mas, no entanto, todos eles usaram a cor, e eu venho aqui precisamente mais do que vos apresentar um projeto, contar-vos uma história que tem sido composta de diferentes capítulos, e hoje eu também acho que é mais um capítulo desta história que eu transporto já há uns anos e que me faz sentir bem. E estar aqui também me faz sentir bem. E pela dimensão que esta história tem, eu resolvi dividi-la em três partes. Uma delas que se refere ao projeto académico, que foi um projeto de investigação que eu fiz durante 8 anos, que é o que vocês veem representado a vermelho. A aplicação desse projeto em termos de suporte de comunicação, que é o que está azul, e toda a importância da implementação que este projeto me transportou nos últimos 3 anos, que é o que está aí a verde. Mas na realidade os 15 minutos que eu tenho não me são suficientes, por isso eu apenas vou falar desse bocado de laranja que está aí no meio. Falámos da cor do mar, falámos da cor do sol, chegámos até a falar da cor do medo hoje. A Sandra apresentou um slide da literacia em que um daltónico vê aquilo tudo da mesma cor, basicamente. Por isso, cada vez mais, a cor é um fenómeno de comunicação universal e que se calhar obriga a uma reflexão, e todos estes 13 anos já, ou 12 anos de trabalho, alguns deles de preguiça a pensar nele, me permitiram criar um enquadramento para isto. Estamos a falar de uma sociedade cada vez mais individualizada, em que a cor é um fator de comunicação universal, e essencialmente a ideia era dotar o daltónico, e estamos a falar de daltónicos, de uma ferramenta que lhe permitisse conseguir uma integração social sem constrangimentos e sem vergonhas. O facto do daltonismo ser uma deficiência que não é visível aos olhos dos outros, por vezes cria situações da parte da sociedade que transportam sempre para um juízo de valor depreciativo. Estamos a falar do que se estima ser, porque não há dados oficiais, de cerca de 10% da população masculina mundial. Homens, essencialmente. O daltonismo é uma limitação que está associada ao cromossoma X. O azul, o verde e o vermelho estão no cromossoma X. Os homens só têm um X, recebem um X defeituoso, são daltónicos. A mulher pode ser portadora, mas não daltónica. Mas quando eu comecei a fazer este projeto, e isto no início deste século, fui pesquisar o que era daltónico, para além de falar com médicos, de estudar o daltonismo, de entender que não há ainda cor ao daltonismo. As primeiras pesquisas que eu fazia e punha na net, daltónico, o que era? Daltónico era o árbitro que não marcava o penalti, daltónico era o político que dizia que fazia isto e fazia aquilo. Por isso, a conotação que a palavra tinha não só não tinha a ver com a questão propriamente dita do daltonismo, mas era muito depreciativa. E a própria sociedade estava errada relativamente a isso. Não errada por não querer estar certa, mas porque não era sensível a essa questão. Há a ideia errada de que o daltónico troca as cores. Ele não troca, ele confunde. E perfeitamente catalogados. Os verdes e os vermelhos, os azuis e os amarelos, e depois há os que veem a preto e branco. Em porcentagem reduzida, mas há quem veja a preto e branco. E eu então queria criar uma ferramenta que pudesse resolver esse problema, ou pelo menos minorar esse problema, ou situações de constrangimento que um dia-a-dia para uma pessoa normal, em que a cor é fator de orientação ou escolha. E fui procurar daltónicos. E não há uma base de dados de daltónicos. O facto de não ser uma limitação visível aos olhos dos outros permite e traz-lhes esse constrangimento que eles se entendam ou sofram sozinhos. E um exemplo muito simples: se nós virmos um indivíduo com umas calças roxas, uma camisa amarela, uma gravata cor-de-rosa com bolinhas de verde alface, uns óculos de sol e uma bengala, naturalmente dizemos: epá, coitado, é cego. Mas se ele não tiver a bengala, ele é um parolo. Por isso, o juízo de valor que a sociedade faz acaba por ser sempre muito depreciativo. E eu precisava de saber o que é que o daltónico sente, como é que ele vive, como é que ele se integra, e estamos a falar de uma limitação que se nasce com ela e tem-se uma vida inteira para se conseguir arranjar soluções para isso. E lancei um repto pela net, consegui fazer um estudo de fundo, que também não existia nada no mundo relativamente a isso, um repto
para ter contactos daltónicos e consegui contactar 150 daltónicos, do qual consegui validar 146 questionários, dos quais alguns tive que garantir o anonimato, outros tive que viver as situações mais incríveis, dos registros mais incríveis, de um polícia que foi para, por exemplo, para a formatura do curso final ou da parada final do curso de oficiais de cadetes da Academia de Polícia, em que o Estado dá a farda e eles levam a camisa. Ele foi de uma camisa cor-de-rosa a pensar que era azul clara, por exemplo. Mas esse estudo trouxe-me dados bastante relevantes, pensando, como eu estava a dizer, que se nasce daltónico, que se tem uma vida para se preparar nisso. Mesmo assim, 92% dos daltónicos precisa de ajuda para comprar roupa. 41% sente dificuldades de integração social pelo facto da cor escolhida, quer seja na roupa ou na orientação, não ser a melhor. Por isso, a deixa eu tinha. Vou preparar um código, vou criar um código para resolver ou tentar minorar esse problema. E fui estudar os códigos. Não existia nada relativamente à questão do daltonismo, não havia uma ferramenta, também nunca tinha sido reclamada. Mas eu fui estudar os códigos e pensar como é que a universalidade do código poderia ser garantida. E através deste estudo, da minha área, que sou designer, facilmente percebi que há dois elementos essenciais para que um código se torne universal. Falou-se aqui de linguagem simplificada e também foi esse o meu objetivo neste projeto. Neste caso, um código é composto por a forma e pela cor, sendo que neste caso a cor tinha que cair e a forma tinha que tomar a função da cor. E o meu objetivo então estava definido. Eu tenho que criar uns símbolos que consigam comunicar a cor. Mas precisava de um pressuposto fácil. Eu queria uma mensagem, uma linguagem que fosse facilmente integrada no vocabulário visual de cada um, que fosse facilmente aprendida e que não fosse constrangedora para o daltónico, como é, por exemplo, um bastão para o cego. E aí fui procurar o conhecimento adquirido. Todos nós na escola, desde pequeninos, aqui na China, em todo o lado, tivemos uma caixinha de guache que tinha as três cores primárias mais o preto e o branco. Obviamente que o daltónico nunca vai ver essas cores na realidade como elas são, mas aprendeu a misturá-las. E aprendeu que essas três cores primárias seriam a base de tudo. E o que eu fiz foi, a cada uma dessas três cores primárias, o cian, o magenta e o amarelo, ou o azul, o amarelo e o vermelho, como queiram chamar, atribuí três símbolos. E através do conceito da adição de cor, da mesma maneira que nos ensinaram a pintar e a conjugar as cores nos guaches, deste conceito da rosa das cores, se eu tiver o amarelo e o azul, ou o símbolo do amarelo e o símbolo do azul, se os juntar eu tenho o verde. Por isso, um processo fácil de assimilar, facilmente integrável no vocabulário visual de cada um, e apenas com três símbolos o daltónico consegue identificar todas as cores. Se nós, é essa mesma caixinha de guache que tinha mais o branco e o preto, lhe juntarmos as cores que conseguimos descodificar com os símbolos que representam as três cores primárias, temos a orientação para as cores claras e para as cores escuras. O daltónico confunde as cores. Ele precisa de ser orientado. Obviamente ele nunca vai distinguir o vermelho Ferrari do verde Benetton, mas ele vai saber que ali é o vermelho Ferrari e que ali é o verde Benetton. Depois, isto ainda em projeto académico, os tons especiais, os cinzas claros, o cinza escuro, os pratas, os dourados, a paleta resume-se a isso, apenas com aqueles três elementos gráficos que representavam os três guaches da caixa que tínhamos na escola, mais o branco e o preto. E o código estava fechado não no verdadeiro sentido da palavra, mas estava preparado para orientar o daltónico. E então, rapidamente eu percebi a transversalidade deste código. Ele não servia só para identificar a roupa, não servia só para identificar as linhas dos transportes, mas procurei essencialmente pegar num projeto, como hoje aqui muito se falou, inovador, universal, único, 100% português e, acima de tudo, inclusivo. E então houve três áreas que eu elegi como áreas que eu considero terem alguma responsabilidade associada a este projeto ou a esta história, que é o material didático, ou seja, a educação. A educação, porque é pequenino que se aprende as cores, e é muito mais fácil nós pegarmos em dois símbolos e juntarmos esses dois símbolos para ensinar uma segunda cor, do que dizermos a um miúdo, se pegares num tomate e num limão e espremeres, tens uma laranja. É estranho. Por isso, desde setembro deste ano, e temos aqui uma simulação de como um daltónico dicromático, que é a maior parte dos daltónicos vê,
a confusão entre os vermelhos e os verdes. Já existem lápis à venda em todo o mundo, com a integração do código, em que tem sido, não só ao nível escolar, um potencial de inclusão grande para crianças com necessidades especiais. Ó Bento, vou ter que dizer o mesmo que tu, pai, eu com as palmas não tenho tempo. Mas uma área onde inclusivamente isto já está a ser trabalhado ao nível de conteúdos programáticos, porque é um fator de inclusão sem ter que se incluir discriminando. Foi sempre essa a aposta que eu tive neste projeto. Outra área, refiro uma área da saúde, a área hospitalar. Já existe o primeiro hospital no mundo inclusivo para daltónicos, não só ao nível da triagem de Manchester, é na urgência de um hospital que nos coloca uma pulseirinha de cor, que atesta o nosso grau de gravidade e de prioridade com que estamos ali, e um daltónico já não chega ao estado mau em que lá está e não ter esse conforto. Mas também ao nível da orientação dos hospitais. Também já está referenciado isto no Hospital de São João no Porto, em que já evita que um indivíduo pense que vá para a maternidade ver o filho que nasceu e vá para aquela sala que tem aquelas gavetas horrorosas. Mas em muitas outras áreas da saúde, os fármacos hospitalares estão a ser referenciados com este código para evitar as trocas de seringas, como aconteceu aqui há uns anos, em que houve umas pessoas que ficaram cegas precisamente porque não houve a identificação correta desses fármacos hospitalares. Outra área, os transportes. Estamos a falar de homens. O homem é aquele ser que não gosta de parar para perguntar. Mais de 50% dos utilizadores de linhas de transportes, mesmo que elas tenham nome, usam a cor como fator de identificação. Está a ser preparado um estudo, que vai ser apresentado brevemente, para a integração deste sistema no metro do Porto, o primeiro metro do mundo, inclusive para daltónicos. Mas muitas outras áreas, e a transversalidade da cor é brutal. Por exemplo, a área alimentar, não só nos próprios produtos, nas embalagens, a cor hoje define se tem muitas calorias, se é biológico, a organização dentro do espaço loja. O vestuário não só permite ao daltónico a independência no ato da compra, mas em casa poder ter duas camisolas iguais de cores diferentes, sem sentir o constrangimento da dependência de terceiros, ou pensar que está de uma maneira e está de outra. As tintas, o material de tintas de construção, este código vai ilustrar um catálogo de 16 mil cores, já começou a ilustrá-lo e estará a orientar um catálogo de 16 mil cores, que é relevante. Cerâmicas, em que a cor também é um fator determinante de escolha. Os semáforos. No Brasil, há um adendo a um projeto de lei para tentar incluir este sistema nos semáforos, mas também ao nível dos parques de estacionamento. A cor é um fator definitivamente, e hoje em dia decisivo, para a orientação dentro de um parque de estacionamento. Estará no Centro de São Paulo em Mouparó desconhecido a partir de abril, que é quando irá abrir ao público, também toda a referenciação dos estacionamentos, para além da cor, com os símbolos deste sistema. E outras áreas, a área informática, falou-se hoje muito da informática e das tecnologias, há uma aplicação informática já que eu tenho desenvolvida, que à passagem do rato consegue identificar a cor, apresentar o símbolo correspondente, o grau de fiabilidade, de maneira a que se possa incluir, como eu disse, sem excluir. A ideia é que esta ferramenta seja o mais transversal possível. Os jogos, material didático, mas também os jogos. A primeira coisa que me pediram para fazer foi um Uno que desse para os daltónicos jogarem. Tentar situações simuladas, simples e que consigam integrar o daltónico na sociedade. Mas depois muitas outras coisas, objetos de cotidiano, de consumo, a coleção da Swatch aparece aí, vista por um daltónico. Shampoo, gel de banho, amaciador, pen drives, em que a cor não só é uma questão estética, mas uma questão de diferenciação da capacidade da pen. Área financeira, embora isso hoje não seja grande problema, porque está tudo no vermelho, não temos grandemente esse problema, mas muitas outras áreas em que o projeto neste momento está a ser desenvolvido. Tenho ainda alguns segundos e acho que é importante passar um bocado a mensagem de como isto funcionou. Eu tive 8 anos a desenvolver este projeto só, em que fiz o estudo com os daltónicos, falei com os médicos, preparei todo o conceito. E depois tive, desde o final de 2008, que foi quando ele se tornou público, até agora, a garantir o reconhecimento e a acreditação da comunidade científica a nível mundial. Para mim era importante
não só ao nível da cor, estive na Austrália, no Congresso Mundial da Cor, para uma plateia em que cheguei lá, perante os estudiosos da cor, dizer-lhes: meus senhores, não se esqueçam que há 10% dos homens que não veem a cor, e está aqui a solução. E eles validarem a semiótica, a comunicação, as artes, o design, a responsabilidade social, várias áreas em que eu precisei que este projeto fosse reconhecido e acreditado. Estamos a falar de algo que eu hoje em dia digo, e com algum orgulho, o prazer de pensar num projeto que é ambicioso, mas não é ganancioso. Ele tem tempo. Havemos de todos, e ele há de ficar aí a comunicar e a incluir os daltónicos. E pronto. E acho que o tempo acabou. Este é um projeto completamente aberto a sugestões, é um projeto completamente aberto a novas ideias, a novas aplicações. Se quiserem acompanhá-lo no Facebook, todos os dias, e posso-vos dizer que de há 2 anos para cá, eu uso 1h30 do meu dia a responder a blogs, a mails de mães de miúdos daltónicos, a ouvir histórias de miúdos que não se conseguem integrar na escola, etc, etc. Por isso, eu vou ficar por aqui, porque já estão a tirar coisas e eu não tenho tempo. Obrigado.